Fala galera, aqui quem tá falando é o José do canal Sobretudo Fatos e o vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Esse vídeo é referente a um trabalho que eu desenvolvi para entregar na escola onde eu estudo e também é referente à matéria de física. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as fontes de energia alternativa, seja energia solar, energia eólica, energia dos oceanos e a energia geotérmica. Além disso, também iremos falar sobre os concentradores de energia solar. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. A energia eólica diz respeito à transformação da energia do vento em energia útil. É uma forma de obter energia de forma renovável e limpa, uma vez que não produz poluentes. O vento consiste num fluxo de gases em grande escala, proporcionando variações significativas ao longo do ano. Este movimento do ar em decorrência do aquecimento irregular da atmosfera pela radiação solar pode ser transformado em energia útil. Esse processo é conhecido como energia eólica e é usado para produzir energia mecânica através de moinhos de vento, produzir eletricidade ou impulsionar os veleiros através de velas. A energia eólica é renovável, limpa e é uma alternativa aos combustíveis fósseis, estando permanentemente disponível em qualquer região no mundo. A energia eólica surgiu com a crise do petróleo nos anos 70. Um pouco por toda a Europa, foi se sentindo medo devido à escassez do petróleo, o que levou a procurar outras fontes de energia. No entanto, a origem da energia eólica não se situa exatamente na década de 70. A origem da energia eólica é muito mais remota, desde a antiguidade que se percebeu a força do vento. O vento era aproveitado nos barcos, que se moviam impulsionados por este através de velas. Os próprios moinhos trabalhavam graças à força do vento. Bombear água ou moer grãos para obter farinha eram conseguidos graças à energia do vento. A energia do vento é transformada em energia elétrica através de um equipamento chamado turbina eólica, os quais incluem hélices que se movimentam com a velocidade do vento. Um sistema eólico pode ser usado em 3 sistemas diferentes. O primeiro sistema é o sistema isolado, que são sistemas que se encontram privados de energia elétrica proveniente da rede pública, sendo utilizado para abastecer certas regiões. O segundo sistema é o sistema híbrido, que são sistemas que produzem energia elétrica em simultâneo com mais de uma fonte, nomeadamente painéis fotovoltaicos ou turbinas eólicas. O terceiro sistema é o sistema interligado à rede, que são sistemas que inserem a energia produzida por eles na rede elétrica pública. A energia do vento pode, portanto, ser aproveitada e transformada em energia elétrica e mecânica. Hoje em dia, a energia do vento é especialmente aproveitada para produzir eletricidade. Essa transformação é conseguida através de aerogeradores. Os aerogeradores são colocados estrategicamente em zonas ventosas, que normalmente são em zonas de maior altitude. O vento forte é capaz de rodar as pás de uma turbina. Um aerogerador comunica com o eixo central e este, por sua vez, é acoplado a uma caixa multiplicadora, onde a velocidade de rotação é incrementada, segundo características específicas de cada fabricante. Os aerogeradores possuem um sistema capaz de controlar a velocidade do rotor de forma a manter uma velocidade estável com a variação da velocidade do vento.
os mais elevados e for demasiado forte, impede a rotação muito rápida do aerogerador. O gerador ligado ao transmissor mecânico produz energia elétrica. Uma concentração ou aglomerado de aerogeradores denomina-se de parque eólico, sendo utilizados para produzir energia elétrica, geralmente para alimentar localidades remotas e distantes da rede de transmissão. Existem dois tipos de parques eólicos, onshore e offshore. Os parques eólicos onshore encontram-se localizados em terra, ao largo da costa marítima ou no interior. E os parques eólicos offshore são parques onde os aerogeradores são instalados no mar. O Brasil apresenta uma grande potencial eólico, sobretudo nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do país. Infelizmente, o aproveitamento do seu potencial é pequeno, mas representa uma importante fonte de complementação à energia hidroelétrica, da qual o Brasil é fortemente dependente. Com a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica em 2002, o setor elétrico no Brasil apresentou um rápido crescimento. Este incentivo proporcionou a instalação de novos geradores em diversos locais, e no final de 2006, o país já tinha uma capacidade de produção de 237 megawatts. No ano 2013, o Brasil encontrava-se na 13ª posição no ranking dos países com maior produção de energia eólica, tendo obtido uma capacidade de 1.000 megawatts em 2011, suficiente para abastecer 400.000 habitações. Um dos grandes inconvenientes a apontar a energia eólica é a poluição sonora. As turbinas não são de todo silenciosas e o desconforto pode fazer-se sentir mesmo a grandes distâncias. Mas até esta desvantagem está a ser minimizada pela tecnologia, com uma diminuição do ruído provocado pelos aerogeradores de última geração. A poluição visual é outra desvantagem apontada apenas por alguns. Não é, portanto, um ponto unânime. Há quem considere que um parque eólico tem grande impacto visual e há quem não considere. Primeiro, é uma energia limpa, pois não emite poluentes na atmosfera no processo de geração de energia. 2. Sua fonte é um recurso inesgotável e, por isso, é uma energia renovável. 3. Proporciona a redução da dependência dos combustíveis fósseis. 4. Permite a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. E 5. Gera empregos nas regiões onde os parques eólicos são instalados. A energia geotérmica é um tipo de energia renovável obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações no solo, já que o calor do nosso planeta está localizado abaixo da superfície da Terra. Essa fonte de energia pode ser usada diretamente, ou seja, sem exigir a produção de energia em usinas, utilizando apenas o calor gerado pelo solo, ou indiretamente, quando o calor é encaminhado para uma indústria que o transforma em energia elétrica.
A energia geotérmica pode ser usada para aquecimento de água em áreas residenciais ou até em cidades inteiras durante o inverno. Ela também pode ser usada para a produção de calor e para utilização em aquecedores ou aparelhos térmicos de estufas, campos de pescas ou áreas de lazer. No Brasil, a energia geotérmica é utilizada apenas em áreas de lazer. Duas cidades que utilizam suas fontes térmicas para o turismo são Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Caldas Novas, em Goiânia. Esses locais contam com a emergência de águas aquecidas pelo processo de geotermia. Além das altas temperaturas, essas águas possuem grandes quantidades de minerais que fazem bem para a pele e para todo o organismo, como potássio, selênio, cálcio, zinco, cloretos e magnésio. As usinas geotérmicas transformam a energia geotérmica obtida do calor proveniente do interior da Terra em eletricidade, sendo implementadas próximas às áreas onde há grande quantidade de vapor e água quente. Dessa maneira, os reservatórios geotérmicos fornecem a energia necessária para alimentar os geradores de turbina, produzindo a eletricidade. A primeira usina geotérmica foi construída na Itália em 1904. As usinas geotérmicas são responsáveis por converter o calor interno da Terra em energia elétrica. A primeira etapa desse processo é a captação de água quente ou vapor no interior da Terra através de tubos especificamente elaborados. Em seguida, esse valor é direcionado para as usinas, onde é liberado sob forte pressão. Ao ser liberado, o vapor move turbinas que giram mecanicamente. Por fim, as turbinas acionam um gerador que produz energia elétrica. Em alguns sistemas de produção de energia elétrica através do calor da Terra, injeta-se água no subsolo aquecido para que ela se transforme em calor e retorne em forma de vapor, que, assim como no caso anterior, aciona as turbinas que ativam o gerador. Técnicas de perfuração profunda e conhecimentos sobre formações subterrâneas estão dando origem a um tipo de exploração de energia geotérmica profunda a altas temperaturas no manto terrestre em até mais de 4 km. Em profundidades desse nível, o planeta contém rochas extremamente quentes, nas quais a água pode ser injetada e aquecida. Outros métodos avançados de perfuração encontram-se em desenvolvimento, com o intuito de aumentar a exploração dessa fonte elétrica e reduzir os custos provenientes da perda de maquinários. Se isso for possível, as fontes geotermais poderão competir nos mercados globais de energia, atualmente controlados pela utilização de combustíveis fósseis. Os 3 países com maior produção de energia geotérmica no mundo são os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Os Estados Unidos já produzem cerca de 3,7 gigawatts de eletricidade geotérmica, o suficiente para abastecer mais de 1 milhão de residências. No Canadá e em Alberta, um tipo diferente de sistema é operado. Ele apresenta um único buraco perfurado por cerca de 2,4 km. O orifício é forrado com um tubo que é preenchido com fluido. Conforme a solução viaja pelo tubo, ela é aquecida pelas altas temperaturas do solo e então flui para a superfície. Outros países também têm optado pela produção de energia geotérmica, tais como China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Suíça, Hungria e Islândia. Atualmente,
cerca de 25 países do planeta utilizam a energia geotérmica, sendo que no Brasil não há um grande potencial para exploração desse tipo de energia, já que ela é explorada em áreas de transição entre as placas tectônicas. Além disso, não há tanto incentivo para seu uso. Isso acontece devido ao fato do país possuir uma robusta matriz energética estabelecida em bases hídricas, além de utilizar outras fontes de energia como gás natural. Especialistas alertam para a necessidade dos governos ajudarem a financiar os projetos e se envolver neles para mitigar os riscos. A primeira vantagem é que ela não opera através da queima de combustíveis, assim não há necessidade de importação e compra de matéria-prima, diminuindo os gastos de produção. Gasta-se menos com centrais geotérmicas do que com usinas petrolíferas ou nucleares, que possuem um alto custo para a aquisição de produtos primários. Vantagem número 2. Ela não emite gases poluentes. Isso significa que ela não contribui para a intensificação do efeito estufa, diferente dos combustíveis de origem fóssil. Vantagem número 3. Ela não agride o solo. Apesar das perfurações internas, a energia geotérmica não desgasta o solo, não inunda grandes áreas ou contamina lençóis freáticos, tal como ocorre com outras fontes de energia. Vantagem número 4. Ela não é vulnerável ao clima. As variações climáticas não interferem no funcionamento das centrais geotérmicas, ao contrário do que ocorre com energia solar ou eólica, por exemplo. Vantagem número 5. Ela tem benefícios para áreas afastadas. Em zonas onde não há um amplo acesso à rede elétrica, as usinas geotérmicas podem atender às necessidades da população, principalmente em regiões apropriadas para sua instalação. Vantagem número 6. Ela possui uma produção flexível. A produção de eletricidade nessas usinas pode variar conforme a demanda, não dependendo de reservatórios de água ou disponibilidade de matérias-primas, entre outros. A primeira desvantagem é o eventual afundamento do terreno. Apesar de não desgastar o solo, as centrais geotérmicas podem desgastar as áreas internas da crosta, podendo provocar abalos na superfície. Por isso, em alguns casos, é necessária a injeção de água ou outro componente para preencher as composições internas. Desvantagem número 2. Embora raramente, a perfuração profunda pode induzir sismicidade e causar terremotos. Em 2017, o sistema geotérmico em Pohang causou um terremoto de magnitude 5,4. Desvantagem número 3. Poluição sonora e elevado aquecimento local. Geralmente, as usinas geotérmicas fazem muito barulho, fato que, somado ao elevado aquecimento local, inviabiliza a instalação próxima de casas e comunidades. Desvantagem número 4. Emissão de gás sulfídrico. Junto ao vapor de água, é comum haver a liberação de dióxido de enxofre, que não pode atacar a atmosfera, mas é danoso à saúde humana, além de ser altamente corrosivo e de odor desagradável. Desvantagem número 5. Ela opera apenas em alguns lugares. Assim como ocorre com a maioria das fontes de energia, a geotérmica só pode ser operada em áreas propícias, de elevado aquecimento interno e onde o acesso às áreas termais seja mais fácil e menos dispendioso. Isso inviabiliza a sua utilização na maioria dos locais. Desvantagem número 6. Possível contaminação de rios e lagos. Os fluidos térmicos podem liberar composições minerais que, se não retidas corretamente, podem afetar cursos de água em áreas próximas às usinas. Desvantagem número 7.
Ela tem um alto custo de investimento. Embora a manutenção das usinas geotérmicas seja pequena, a sua construção e instalação são caras em razão da tecnologia utilizada no processo, fator que pode ser alterado nos próximos anos. Apesar de ser uma fonte de energia renovável e que não emite gases do efeito estufa, a energia geotérmica ainda apresenta desvantagens relevantes. A exposição em grande escala ao gás sulfídrico, por exemplo, pode causar diversos danos à saúde de um trabalhador. Irritações nos olhos, no nariz ou na garganta são alguns dos sintomas iniciais. Os problemas podem atingir ainda o sistema respiratório, causando perdas de memória, dores de cabeça e até comprometimento da função motora. Além disso, especialistas afirmam que podem surgir sintomas como insuficiência cardíaca, falha renal, vômitos, coceira e vermelhidão na pele, sem falar em possíveis sequelas irreversíveis como os distúrbios psicológicos. A energia das marés é a energia maremotriz, assim chamada pois é obtida por meio das altas e baixas das marés e das correntes do mar. Por conta disso, a energia maremotriz é renovável e limpa, já que sua fonte nunca se esgota e nenhum impacto ambiental é gerado durante sua produção e aproveitamento. A geração desse tipo de energia é possível porque as marés oscilam por volta da força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol na Terra. Dessa forma, o nível do oceano varia diariamente e esse movimento é aproveitado para gerar energia elétrica. Além disso, a energia maremotriz também pode ser obtida por meio das correntes marítimas. A energia maremotriz é gerada por meio da transformação do movimento das marés em energia, o que se dá nas unidades geradoras de energia. São construídas barragens e, nas altas das marés, a água do mar é captada e armazenada em diques. Quando a maré abaixa, a água é devolvida para o mar e passa por uma turbina, a qual entra em movimento e gera energia elétrica. Também é possível obter energia maremotriz por meio do aproveitamento das correntes marítimas. Para isso, turbinas são instaladas no fundo do mar para transformar a força dessas correntes em energia elétrica por meio de um gerador. A energia maremotriz provoca baixos impactos ambientais, porém são pontos importantes de atenção. Por exemplo, a construção das barragens pode causar a modificação da fauna e da flora local. De qualquer forma, os impactos não são tão expressivos como ocorre no caso das instalações das usinas hidrelétricas, as quais precisam de uma área alagada muito maior, enquanto as barragens para a geração da energia maremotriz são colocadas diretamente na beira do mar. A principal vantagem da energia maremotriz é que ela é limpa e renovável. Não há liberação de gases poluentes durante a produção e utilização da energia maremotriz. Além disso, sua fonte é inesgotável, por isso é considerada uma energia renovável. Outra vantagem é que essa é uma alternativa para a geração de energia em locais em que outras fontes são mais escassas, mas há a possibilidade de aproveitar o movimento das marés. E mais, essa energia não depende do clima, como é o caso de fontes de energia como a solar, eólica e hidrelétrica.
Por outro lado, dentre as desvantagens, está o fato de que os locais propícios para a geração desse tipo de energia são muito específicos, já que é preciso que o desnível das marés seja maior do que 5 a 7 metros. Então, há um desafio geográfico para a instalação das barragens. Além disso, o investimento para a construção dessas barragens é muito alto, enquanto o aproveitamento da energia gerada fica em apenas 20%, o que é baixo. Por consequência, o custo-benefício acaba sendo menor. E há também outra desvantagem, que é o fato do processo de geração de energia maremotriz ser intermitente, pois depende do ciclo das marés, então nem sempre é possível produzir a energia quando necessário. A energia das marés no Brasil é gerada principalmente nas regiões norte e nordeste do país, como no estuário do rio Bacanga, em São Luís, que tem marés de até 7 metros, e na ilha de Macapá, com marés de até 11 metros. Porém, essa fonte de energia ainda é pouco explorada no Brasil, pois o investimento para a construção das barragens é muito alto para um retorno baixo de potencial energético. Além disso, a matriz elétrica brasileira ainda é muito dependente das hidrelétricas e termoelétricas, de modo que é preciso que mais pesquisas sejam feitas para explorar demais fontes de energia, inclusive a maremotriz. Energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol. Essa fonte de energia pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e energia térmica, respectivamente. Por ser considerada uma fonte de energia limpa, a energia solar é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. A energia solar, como o próprio nome indica, refere-se à energia cuja fonte é o Sol. Sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Energia solar fotovoltaica nada mais é do que a conversão direta da radiação solar em energia elétrica. Essa conversão é realizada pelas chamadas células fotovoltaicas, compostas por material semicondutor, normalmente o silício. Ao incidir sobre as células, a luz solar provoca a movimentação dos elétrons do material condutor, transportando-os pelo material até serem captados por um campo elétrico. Dessa forma, gera-se eletricidade. Constituído por painéis, módulos e equipamentos elétricos, o sistema fotovoltaico não exige um ambiente com alta radiação para funcionar. No entanto, a quantidade de energia produzida depende da densidade das nuvens, ou seja, quanto menos nuvens houver no céu, maior será a produção de eletricidade. Essa forma de obtenção de energia, uma das mais promissoras atualmente, vem crescendo cada vez mais em virtude da redução dos preços e dos incentivos oferecidos para que os países adotem fontes renováveis de energia. No sistema heliotérmico, a energia proveniente do Sol é transformada em calor, aquecendo principalmente a água de residências, hotéis e clubes. Para que isso seja possível, são utilizados painéis solares que refletem a luz solar, concentrando-a em um único ponto no qual há um receptor.
O receptor é constituído por um líquido que é aquecido pela luz solar refletida nos painéis. Esse líquido é responsável pelo armazenamento de calor, aquecendo a água nas usinas e assim produzindo vapor. Esse vapor movimenta as turbinas nas usinas, provocando o acionamento de geradores que produzem energia elétrica. Regiões com grande incidência solar, poucas nuvens e terrenos planos são próprias para a produção de energia solar heliotérmica. No Brasil, as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste destacam-se na produção desse tipo de energia solar. Vantagem número 1. Fonte renovável e inesgotável de energia. Vantagem número 2. Ela não é poluente. Vantagem número 3. Exige pouca manutenção em suas centrais de produção. Vantagem número 4. Painéis solares cada vez mais eficientes e com custos cada vez mais baixos. Vantagem número 5. Fonte de energia viável para lugares afastados e de difícil acesso, visto que não necessita de grandes investimentos na manutenção de equipamentos. Vantagem número 6. Excelente fonte de energia para países tropicais como o Brasil, cuja radiação solar costuma ser intensa durante boa parte do ano. Vantagem número 7. Requer áreas menos extensas para ser produzida. Desvantagem número 1. Para ser fabricado, um painel solar consome grande quantidade de energia que, às vezes, é maior do que a própria energia gerada por ele. Desvantagem número 2. Preços elevados em relação à produção de energia por meio de fontes não renováveis. Desvantagem número 3. Produção variável de acordo com as condições atmosféricas. Desvantagem número 4. Durante a noite, a energia solar não é produzida. Desvantagem número 5. Regiões localizadas em latitudes médias/altas produzem pouca energia durante o inverno. Desvantagem número 6. O armazenamento desse tipo de energia é pouco eficiente se comparado à energia hidrelétrica, aos combustíveis fósseis e à biomassa. Desvantagem número 7. Requer um sistema eficiente de armazenamento. De acordo com a Nature Energy, a China, que representa cerca de 26% das instalações de energia solar mundial, é o maior consumidor de energia solar fotovoltaica, tipo mais indicado por não precisar de um ambiente com alta radiação para ser executado. O país, além de ser o maior fabricante de painéis solares e possuir a maior usina do mundo, prometeu utilizar 35% de combustíveis não fósseis em sua matriz elétrica a fim de colaborar com a diminuição do comprometimento ambiental. Entre as principais empresas do ramo estão Suntec e Ingli. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, o setor de energia tem potencial para gerar 147 mil novos empregos esse ano. Essa fonte renovável e não poluente tem seus custos cada vez menores, principalmente se pensarmos em economia a longo prazo, o que a torna ainda mais atrativa para o consumidor. O seu uso também é benéfico para quem está buscando diminuir o uso do carvão, de forma que contribua para diminuir a poluição do ar. Outro benefício é que qualquer casa no meio do nada é capaz de receber essa energia desde que receba a luz solar. Os concentradores solares são sistemas alienados de espelhos. Eles concentram toda a radiação solar em um único ponto, e isso permite obter altas temperaturas. Esse calor concentrado permite que vapor e eletricidade sejam gerados. Sua operação
É baseada na exploração do reflexo dos raios solares através de superfícies reflexivas. Geralmente, é um arranjo de espelhos alinhados. O objetivo é concentrá-los em um receptor de tamanho contido. Nas usinas de energia solar, essa energia térmica é usada para gerar vapor. O vapor aciona turbinas a vapor. Dessa maneira, a radiação é convertida em energia mecânica por meio de um motor térmico. Este mecanismo de aquecimento pode ser um gerador de corrente e gerar eletricidade. O uso de concentradores solares permite reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Portanto, é uma energia limpa que não incentiva as mudanças climáticas. Comparada aos coletores solares planos clássicos, são obtidas as seguintes vantagens. Vantagem número 1. Alta eficiência energética. As perdas por convecção e radiação são diretamente proporcionais à área do receptor. Vantagem número 2. Econômico. Os custos de construção movem-se principalmente em superfícies refletivas e dispositivos apontadores relativos. Existem dois tipos de concentradores solares que permitem maximizar o desempenho da instalação solar. Primeiro, concentradores solares parabólicos cilindros. Esses concentradores de calha parabólica têm uma curvatura única. Por esse motivo, eles são chamados de hubs 2D. Esse sistema obtém temperaturas médias entre 200 e 300 graus Celsius. 2. Os concentradores solares paraboloides da revolução. Esses hubs têm uma dobra dupla. Por esse motivo, eles são chamados de hubs 3D. Esses sistemas permitem temperaturas ainda maiores do que 3.273 Kelvin. Uma das dificuldades desses sistemas é garantir que a radiação solar atinja paralelamente ao eixo ao longo do dia. Depois que um concentrador solar é construído, é necessário um sistema de rastreamento para o movimento aparente do Sol. Em pequenos concentradores solares, esse monitoramento do Sol pode ser garantido com um sistema de rastreamento aplicado diretamente ao concentrador. Deformações da superfície parabólica aparecem em grandes concentradores solares. Essas deformações afetam o desempenho. Nesses casos, um ou mais espelhos planos intermediários são usados. Eles são chamados heliostáticos. O uso mais comum é a geração de eletricidade. No entanto, existem também outras técnicas para aproveitar a energia térmica diretamente. A primeira delas é a geração de eletricidade. A geração de eletricidade é a aplicação mais utilizada dos concentradores solares. Para isso pode ser alcançado de duas maneiras. Primeiro, gere vapor e turbinas a vapor de potência. Segundo, através de um motor Stirling conectado a um gerador elétrico. Às vezes, essa técnica também é usada para alimentar células fotovoltaicas. Portanto, são instalações de energia solar fotovoltaica. A segunda técnica são os fogões solares. Com pequenos cubos 3D, você pode fazer fogões solares. O cubo pode ter entre 80 centímetros e 2 metros. Um fogão é colocado na área focal, onde repousa o recipiente com o conteúdo a ser preparado. A terceira e última técnica são as aplicações industriais. Os concentradores solares possibilitam o aproveitamento da energia solar em múltiplas aplicações industriais, como na indústria metalúrgica. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado.
Se você gostou, deixa seu gostei aqui embaixo, compartilha para os seus amigos que gostam de física e lembrando, isso não é o foco do canal, e sim um vídeo para minha escola. Então é isso, galera. Valeu!